Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre substrato para suculentas. Bom, como prometido, esse é então o vídeo que eu vou falar de substrato. Vou mostrar para vocês o substrato que eu fiz. Vocês já viram que eu já fiz alguns replantes, né, com ele. Mas acaba que falar de substrato para suculentas é sempre bem complicado, né, porque não existe um único substrato que vá funcionar para todos os climas, para todas as regiões, para todos os cultivos de suculentas, para todas as espécies. Então, eu não vou dar uma receita de substrato, até porque eu não tenho só um, eu preparo vários substratos, eu já testei vários substratos, até chegar nesse substrato que eu preparo, que é um substrato bem básico, que eu uso poucos componentes, mas que sempre dá certo por aqui, é um substrato coringa, digamos assim. E eu sempre leio muitos comentários pedindo a proporção do substrato, qual a quantidade dos componentes, quais componentes eu uso. E é complicado eu chegar aqui e passar para vocês uma receita de substrato e bater o martelo e falar que vai dar certo, pode preparar que vai dar certo. Porque existem várias variáveis, na verdade, né? E parece até meio repetitivo sempre falar isso, mas é porque não tem jeito. Eu moro no interior de São Paulo, o clima aqui é de um jeito, no Nordeste é de outro jeito, no Sul é de outro jeito. Então talvez um substrato que funcione aqui não funcione em outra região, ou não funcione se a pessoa tiver um cultivo totalmente diferente do meu. Então, quando a gente fala de substrato de suculentas é sempre até um pouquinho polêmico, porque tem algumas pessoas que gostam de um substrato de tal jeito, tem outras pessoas que não gostam, e aí tem gente que gosta de alguns componentes no substrato e já não funciona para outras pessoas. Então, eu acho que o substrato para suculenta perfeito é aquele que dá certo, né? Aquele que funciona para o seu cultivo, para o seu clima e principalmente, né, para as suas suculentas. Então, tem muita gente que usa vários componentes no substrato que não funcionam para mim, por exemplo, né? Eu já testei muitos substratos diferentes, já testei várias receitas de substrato, já testei substrato com Carolina Soil, já testei com humus de minhoca, já testei com terra vegetal e nenhum deles nunca deu muito certo para mim. Já falei aqui no canal, né, várias vezes que matéria orgânica não dá certo por aqui no substrato. Inclusive, o substrato que eu vou mostrar que eu preparo, muita gente até pergunta se dá certo, porque não tem praticamente nada de matéria orgânica, né? São só aí 3 componentes inertes, mas não adianta, toda vez que eu tento colocar matéria orgânica, seja ela qual for, nunca dá muito certo, enche de mosquitinhos, as suculentas fungam, as raízes apodrecem, então já faz muito tempo que eu tirei a matéria orgânica do substrato. Vejo muita gente que usa matéria orgânica, usa terra, usa esterco, humus de minhoca. E as suculentas são muito bonitas, mas aqui comigo, infelizmente, não dá certo de jeito nenhum. Salvo aí algumas exceções, né? Por exemplo, o substrato da terral, ele tem humus de minhoca na composição e dá super certo por aqui. Mas quando eu tento preparar algum substrato com matéria orgânica, não dá muito certo. Eu tenho até alguns testes, né? Algumas suculentas aqui plantadas num substrato que eu preparei com matéria orgânica, mas eu já tô pensando até em tirar desse substrato, porque apesar das suculentas estarem bonitas, tá cheio de mosquitinho nos vasos, então é terrível. Mas bora lá pro substrato em si. Então, como eu falei, eu não vou passar uma receita do substrato que eu faço, vou falar aqui o que funciona por aqui. Mas basicamente, né, 3 componentes que eu uso no substrato, que para mim eu considero que é a base de um substrato, né, que são carvão, a casca ou palha de arroz carbonizada e a perlita. O carvão eu sempre compro aqui, aquele carvão de churrasco mesmo. Tem vídeo aqui mostrando já como que eu quebro o carvão mais fácil para não fazer tanta sujeira. Eu vou gravar uma versão atualizada desse vídeo também, porque esse vídeo tá bem antiguinho já, mas aqui eu já estava com o carvão quebrado e sem aquele pozinho fininho do carvão que sai quando a gente quebra ele em casa. Vou explicar para vocês no vídeo atualizado aí do carvão porque que eu não gosto do pó de carvão no substrato, que também é outra polêmica, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então vai muito de gosto. E os outros componentes, né, a casca de arroz carbonizada e a perlita. Esses sacos são sacos de 25 litros que eu comprei, acho que há um pouco mais de um ano pela internet. E eu não usei muito, não preparei muito substrato depois disso, porque eu comprei o substrato pronto da Terral, né?
E aí eu não preparei mais substrato, mas esse resto que ainda tem aí dá para fazer bastante substrato. Inclusive, se vocês quiserem link dos anúncios, né, de quando eu comprei esse aqui, eu posso mandar para vocês, mas eu já andei dando uma conferida esses tempos e eu vi que o preço aumentou. Mas acho que no geral, né, de um ano para cá subiu o preço de tudo. Até o carvão mesmo, ano passado eu comprava de 5, 6 reais o saco assim de carvão de 2 quilos para mim fazer substrato e tá quase 10 reais. Mas então, casca de arroz carbonizada e perlita, que são, né, dois materiais aí que vão aumentar a aeração do substrato, né, vão deixar um substrato mais drenável, apesar de que volta naquele ponto de que depende muito do substrato. Tem muita gente que não gosta de perlita no substrato, né? Acho que a casca de arroz carbonizada já é mais comum a gente ver. Quando eu morava no Ceará, a minha mãe plantava as plantinhas dela. Ela já teve até algumas suculentas antes de mim, que ela plantava na terra de chão mesmo, com esterco. E as plantas eram muito bonitas. Até as primeiras suculentas que eu tive foram plantadas assim também, em terra preta e misturada com esterco. Mas era um clima totalmente diferente. Elas tomavam muito sol. O clima lá do Ceará, né, muito seco, quase não chove, mas se eu for inventar de plantar algumas suculentas dessas aqui, com o clima que eu tenho aqui no interior de São Paulo, com a quantidade de horas de sol que eu tenho aqui em casa também por dia, não vai dar muito certo, então não tem muito como comparar. Mas então, basicamente isso, carvão triturado, casca de arroz carbonizada e perlita. Como eu falei, eu não adiciono nenhuma outra matéria orgânica porque não dá certo aqui comigo. Eu vou até comprar depois um humus de minhoca diferente para ver se dá certo, que já faz tempo que eu não tento humus de minhoca, mas quando eu testei há uns anos não deu muito certo também. Mas para complementar, acho que uma coisa que eu não mostrei no vídeo, né, para complementar esse substrato, eu adubo as suculentas com NPK, né, com adubo químico de liberação lenta. Já que os adubos orgânicos, né, já que as matérias orgânicas não dão certo aqui comigo, eu nunca testei bocashi e esses outros adubos orgânicos, né, que você coloca ali por cima do substrato, mas o NPK eu acho que é o que a maioria do pessoal usa, né, e dá muito certo. Eu não tenho o costume de adubar muito as suculentas também, mas quando eu planto as suculentas nesse substrato, geralmente eu jogo umas bolinhas assim de NPK por cima do vaso, e aí o vaso já fica ali adubado por pelo menos 3 meses, né, de 3 a 6 meses. Até falando um pouco, né, sobre a adubação, as suculentas que estão, né, plantadas aí no substrato que eu preparei, igualzinho esse daqui, só que eu coloquei matéria orgânica. Uma coisa que eu percebi foi que elas se desenvolveram bem mais, né, porque no caso a matéria orgânica foi esterco, e aí tem nitrogênio, né, as suculentas se desenvolvem mais rápido, mas eu não achei que elas cresceram assim tão compactas, né, e tão coloridinhas, tão estressadas, comparando aí com as suculentas no substrato sem matéria orgânica. Aí vai de gosto também, né, mas eu prefiro as suculentas mais estressadas, compactas, menorzinhas. E já falei aqui no canal também, né, que eu não me importo de esperar a suculenta se desenvolver. Eu não tenho pressa de ver a suculenta se desenvolver. Eu até gosto delas menorzinhas, mas aí também é questão de gosto. Mas então é isso, essa foi a primeira parte desse vídeo. Vocês viram aí eu preparando o substrato, né? Ou pelo menos tentando explicar e mais ou menos como que eu faço. E vocês vão ver agora a segunda parte desse vídeo. Vou falar um pouquinho mais sobre os substratos que eu tenho aqui. Bom, gente, ó, mas só para encerrar então esse vídeo aqui do substrato, como eu falei, tem várias suculentas plantadas em vários substratos diferentes. Por aqui a maioria dos vasinhos estão com o Terral Suculentas Pro, mas tem muitos vasinhos aqui que eu preparei o substrato, né? Como por exemplo, ó, a jardineira de Cubic Frost, que vai sair ainda o vídeo do substrato, que foi inclusive, né, o mesmo substrato que eu usei para montar aqui esse berçário de Echeveria Raspberry Ice. Olha o tamanho que estão as mudinhas. Bem mais lento do que por decapitação, né? Já faz um tempão que eu prefiro fazer mudas por decapitação do que por folhinha, é bem mais rápido.
Ó, tenho vários caules aqui, cheio de mudinhas, inclusive. Tô esperando aí a lua crescente para fazer um teste. Então, depois do dia 6, vou cortar aqui muitas mudinhas. Tô pensando em gravar um vídeo para vocês. Mas, sobre o substrato ainda, né, ó. Como eu falei, tem alguns substratos diferentes por aqui. Tem alguns que eu nem lembro. Tem muitos vasinhos antigos que eu não mexo faz tempo no substrato. Mas, ó, as últimas plantinhas que eu replantei. Saiu ontem, né, segunda-feira, o vídeo mostrando essas suculentinhas que eu ganhei. E, ó, já inaugurei aqui alguns vasinhos. Então, ó, elas estão aqui plantadinhas. E eu fiz um mix, né? Eu misturei um pouco do substrato que eu preparei por último e coloquei um pouquinho de fibra de coco, só para o substrato não secar tão rápido, porque essa é a minha maior dificuldade com essas suculentas de meia sombra, que precisam de um pouquinho mais de rega, porque elas desidratam muito rápido por aqui. Mas eu tô de olho nessas aqui. Ontem mesmo eu reguei o restante, né, das minhas suculentas, a maioria delas, e essas aqui eu não reguei, mas acho que eu vou regar elas depois. Mas sério, gente, muito fofas. Eu vou pegar depois a identificação certinho e aí eu falo com identificação. Mas eu já vi que essa daqui é uma Haworthia fasciata, essa daqui é uma Gastéria, esse daqui é uma Anacampserus, essa aqui é uma crassula que eu esqueci a identificação, essa daqui é outra crassula. Então algumas eu sei um pouquinho da identificação. Mas como eu falei, né, aqui de trás a maioria desses vasinhos aqui são suculentas plantadas no Terral Suculentas Pro. Tem muitas, ó, com hastes florais. Olha o tamanho que já tá a haste floral da Echeveria texensis rosea. Tem muitas hastes por aqui. Tenho que mostrar depois pra vocês. Mas, ó, aqui no corredor tá até batendo sol aqui ainda. Tem muitos desses meus vasos das suculentas mais antigas, né, ó. Nos Balmeriano, Sedum Golden Glow, Paraguaiense, que inclusive minha Paraguaiense vai florir. Olha que fofura. Uma haste aqui, outra haste aqui, outra haste aqui, mais haste floral aqui, aqui também. Então, são vasos grandes, né? São vasos antigos, com substrato antigo, ó. Esse aqui tá cheio de folhinha seca pra mim tirar. Esse aqui também é um vaso mais antigo. Esse aqui, então, nem se fala. Então, esses aqui estão com substrato bem antigo mesmo. Acho que de quando eu usava terra vegetal para preparar o substrato. Mas como são vasos que estão cheios, né? Dá até dó de mexer para trocar o substrato. Então acho que foi isso. Já dei aqui muitas dicas do substrato, né? Como eu falei, não tem como eu passar uma receita de um substrato que vá funcionar para todos vocês, né? Nem tem um substrato que funcione aí para todo mundo. As necessidades aí de todas as suculentas. Mas acho que a palavra-chave aí é o teste, né? Vai testando, que uma hora você encontra um substrato que dá certo para você, pro clima da sua região, pro seu cultivo, para suas suculentas. Mas então, em breve sai o vídeo mostrando o substrato que eu preparei, que eu já vou ter que preparar de novo, né? Que não deu para replantar quase nada. Vou finalizar o vídeo mostrando agora algumas suculentas que estão com hastes florais, mas não vou mostrar todas. Aqui tá estranho assim, ó, porque eu pendurei aqui o sombrite preto, porque tá muito quente. Esses vasinhos aqui estavam até quente pra caramba. Mas, ó, uma delas é essa Echeveria baena. Não vou mostrar todas, porque eu vou gravar depois atualizando vocês de como estão as hastes florais por aqui. Mas olha que gracinha. Mas então, é isso. Quem quiser, comenta aí algum substrato, algum componente que usa no substrato. Ou comenta aí algum componente, algum item que não dá certo de jeito nenhum você adicionar no substrato. Por aqui é a terra vegetal e a areia. Mas então, foi isso. Esse foi o vídeo sobre substrato. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.